Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece uma estratégia de investimento em renda fixa que tem entregado uma rentabilidade acima de 140% do CDI? Pode chegar a 22%, 24% até 28% no ano, em alguns casos? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vem comigo. Um detalhe, tem como devedor final a própria União Federal, então quase não tem risco de crédito. Pois é, essa estratégia existe, ela se chama FDICs de precatórios federais. E hoje eu vou destrinchar esse mercado com vocês. Mas calma, antes que você saia correndo atrás disso, preciso deixar uma coisa muito clara. Presta atenção nisso. Rentabilidade alta sempre vem acompanhada de alguma restrição de liquidez ou até mesmo risco. E nesse caso, o porém é bem significativo. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado e o que você vai ver aqui é uma análise educacional. Não é uma recomendação de investimento, é aquilo que eu faço na minha carteira, mas que não necessariamente você deve fazer na sua. Vou explicar como é que funciona essa estratégia, os números reais do mercado, os riscos envolvidos e, principalmente, para quem esse tipo de investimento faz ou não sentido. Então, pega o café, senta confortável, porque nos próximos minutos você vai entender um nicho que movimenta bilhões de reais e que pouquíssima gente conhece de verdade. Vamos lá então trabalhar. Antes de eu falar a estratégia em si, você precisa entender o que são precatórios, no final das contas. Lembrando que eu sou advogado, trabalhei com isso bastante tempo. Precatório é uma dívida judicial que o governo tem com pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, o governo está te devendo. Funciona assim: alguém processa a União Federal, ganha uma causa em definitivo e o governo é obrigado a pagar. Foi expedida essa ordem de pagamento. E o valor a receber vira precatório. O detalhe importante aqui estamos falando de precatórios federais, ou seja, do governo federal. Quem deve é a própria União, não é o Estado, não é o município, é o governo federal brasileiro. Agora, historicamente, o problema dos precatórios não costuma ser se o governo vai pagar, mas sim quando ele vai pagar. Esse que é o detalhe. A União tem honrado essas dívidas ao longo do tempo, mas precatórios podem demorar anos, às vezes décadas, para serem quitados. Então tem que ficar atento com isso. E é aqui que entra o mercado secundário. Pessoas que têm precatórios para receber vendem esse direito com desconto para quem tem capital e paciência para esperar. Esses descontos podem chegar a 30%, 40%, até 45% do valor nominal em alguns casos. Pensa na matemática. Você compra um direito de receber 100 mil reais da União, 60 mil. Parece um ótimo negócio, né? Quando o governo pagar, você recebe os 100 mil. Claro, corrigido, né? Seu lucro bruto aqui, sem pensar a correção, seria de 40 mil reais. Dependendo do prazo que levou, isso pode apresentar uma rentabilidade anual muito atrativa. É um mercado extremamente gigantesco, pouco conhecido e que exige bastante expertise para operar. Adivinha quem que é um dos maiores compradores de precatórios do Brasil? O próprio Banco BTG. Aqui que entra os FDICs, especializados nessa estratégia. O que significa isso, Roberto? É um fundo de investimento em direitos creditórios. Na prática, é um fundo que compra o direito de receber pagamentos futuros. Existem FDICs para vários tipos de recebíveis, duplicatas de empresas, recebíveis de cartão de crédito, financiamentos consignados e também, no caso específico aqui, o precatório. No caso dos FDICs de precatórios federais, o fundo compra esses direitos creditórios com deságio, monta uma carteira diversificada e você, como cotista, participa do resultado dessas operações. Simples assim. Agora, qual que é a vantagem de investir por FDIC? Ao invés de comprar precatório diretamente, é a diversificação. Você dilui risco. O fundo tem uma carteira de dezenas ou até centenas de precatórios diferentes, de valores variados, em diferentes estágios da fila de pagamento. Isso dilui o risco de concentração. Além disso, você tem gestores especializados fazendo uma análise jurídica, a precificação dos ativos, acompanhamento de todo o processo de recebimento. É uma expertise que o investidor de pessoa física dificilmente vai ter sozinho. Concorda comigo? Agora, o importante é você entender o seguinte: quando você investe num FDIC de precatórios, você não está comprando um título do governo como um tesouro direto da vida. Você está comprando cotas de um fundo que opera nesse mercado secundário. É uma estrutura mais complexa, com camadas diferentes de risco. Agora, presta atenção nos números concretos desse mercado. Segundo dados recentes da Ambima, o patrimônio líquido dos FDICs no Brasil ultrapassa, olha só, 734 bilhões de reais. É muita coisa, né? E dentro desse universo, os FDICs e precatórios vêm ganhando cada vez mais espaço. A indústria teve uma captação líquida recorde em 2024 e segue aquecida em 2025. Especialistas de mercado apontam que existe ainda espaço para expansão, justamente nesses nichos de precatórios. Em termos de rentabilidade, os números variam bastante, depende da estratégia específica de cada fundo, e é isso que a gente vai aprofundar um pouco hoje. Para você ter uma ideia de referência, a análise do mercado mostra que fundos especializados em precatórios federais têm entregado uma rentabilidade na faixa de 22%, 28% ao ano, dependendo do perfil de carteira
terem um momento de entrada. Para colocar isso em perspectiva, o CDI, que é o juro no Brasil hoje, está próximo de 15%. Ele sempre acompanha a Selic. Então a gente está falando de uma estratégia que tem o potencial de entregar entre 140% a 200% do CDI. Dependendo do caso. É muita coisa. Claro que a rentabilidade passada não garante nada de rentabilidade futura. Não esquece disso. E esses números carregam riscos específicos que vamos falar daqui a pouco. Agora nós vamos falar de quem pode investir nessa estratégia. A maioria dos FDICs de precatórios federais é voltada para investidores qualificados. Ou seja, você precisa ter mais de R$1 milhão investido no mercado financeiro. Ou ter uma certificação específica, CPA 10, CPA 20, CEA, Ancora ou CNPI. Mas além da qualificação formal, existem características de perfil que são fundamentais, então presta muita atenção nisso. Primeiro, você precisa ter horizonte de longo prazo. Muitos desses fundos têm liquidez restrita, com prazos de resgate que podem chegar a 12 meses ou mais, até 4 anos. Se você precisa de liquidez, essa não é uma estratégia para você. Continua deixando seu dinheiro de CDI, que aí é a melhor solução. Segundo, você precisa entender e aceitar a complexidade da estrutura. Não é um CDB de banco grande, não tem FGC, é um fundo estruturado, com análise jurídica envolvida, com gestão ativo. Terceiro, você precisa ter uma carteira já bem diversificada. Essa deve ser uma parte do seu patrimônio. Isso não substitui sua reserva de emergência, não substitui seu tesouro direto, não substitui seus CDBs de liquidez diária. É uma fatia complementar para quem busca rentabilidade acima da renda fixa tradicional. Eu imagino que 10% do patrimônio seria o máximo. Agora vamos à parte que muita gente prefere ignorar, mas que eu considero a mais importante: os riscos. Risco número 1, presta atenção, liquidez extremamente baixa. Muitos FDICs e precatórios têm prazo de resgate longos. Alguns chegam a quase 1 ano de carência. Se você tiver uma emergência, precisar do dinheiro para uma oportunidade, comprar um imóvel, sei lá, ou simplesmente mudar de ideia, não vai conseguir sacar rapidamente. Vai ter que respeitar o prazo da carência. Risco número 2, risco de prazo. Mesmo que historicamente a União honre os precatórios, o tempo de pagamento pode ser imprevisível. Mudança de legislação, restrições orçamentárias, questões políticas, tudo isso pode alterar o prazo e inclusive também a rentabilidade. O prazo mais longo implica diretamente, obviamente, na rentabilidade anualizada. Risco número 3, mudanças regulatórias. O mercado de precatórios já passou por várias mudanças de regras. A PEC, por exemplo, dos precatórios 2021 alterou o prazo e a ordem de pagamento e também a remuneração desses títulos. Uma nova mudança legal pode afetar o desempenho dos fundos. Risco número 4, complexidade da estrutura. Você não está investindo direto em precatório, você investe em um fundo que compra esses direitos creditórios. Cada camada dessa estrutura adiciona contrapartes, custodiantes e processos que você precisa confiar que funciona bem. Risco número 5, custos. Os FDICs costumam ter taxas de administração e gestão, então tem que olhar isso também. Dependendo do tamanho do seu investimento e das taxas cobradas, isso pode impactar significativamente a rentabilidade líquida. Risco de gestão. Aqui você está delegando decisões complexas para uma gestora. Se a gestão errar na precificação dos ativos, na escolha dos precatórios ou na análise jurídica, o fundo pode entregar uma rentabilidade abaixo do esperado. Eu não estou dizendo isso para você ficar assustado, estou dizendo porque é a realidade. Todo investimento tem risco, não esquece disso, grava isso no teu caderno. E quanto maior a rentabilidade, geralmente tem alguma restrição ou algum risco envolvido. Para você entender melhor o posicionamento dessa estratégia, vamos comparar rapidamente outras alternativas de renda fixa. Tesouro direto, máxima segurança, liquidez diária em alguns títulos, rentabilidade em torno de 100% do CDI ou atrelada à inflação. É a base da carteira. CDB de grandes bancos, boa segurança com garantia de FGC até 250 mil, liquidez geralmente boa, rentabilidade entre 100% a 110% do CDI, dependendo do banco e do prazo. Debêntures incentivadas, isenção de imposto de renda, a rentabilidade pode chegar de 110% a 120% do CDI, mas aqui tem risco de crédito. FDICs e precatórios, rentabilidade potencial entre 140% e 200% do CDI, mas com liquidez muito restrita, estrutura complexa e risco específico que já falamos. Cada uma dessas alternativas tem o seu lugar numa carteira diversificada. A questão é, qual percentual faz sentido alocar em cada uma delas, considerando seu perfil, seus objetivos e a necessidade de liquidez. Agora que você já entendeu a estratégia, os riscos e o contexto, deixa eu te mostrar 2 exemplos reais de fundo de FDICs e precatórios que existem no mercado hoje. São fundos que eu estudo e acompanho de perto. O primeiro é o Matri-No FIC FDIC. O Matri-No, ele é originado pelo Matribank, um banco especializado em precatórios federais, com mais de 14 anos de experiência desde 2010. O fundo tem a gestão da Buriti Investimentos e ele foi lançado em junho de 24. A meta de rentabilidade do fundo é CDI mais 6.
Então, se o CDI estiver em 12, a meta é ele entregar 18. Agora ele vai estar entregando 21. Por exemplo, se o CDI cair para 14%, ele vai chegar, então, a 20% ao ano. Mas o importante aqui é que o fundo entregou, de fato, desde junho de 2024 até outubro de 25, uma rentabilidade acumulada de 27,62. Isso representa 148% do CDI no período. Você tem uma ideia, enquanto o CDI puro teria dado 100%, esse fundo entregou quase 50% a mais. O ponto crítico aqui é a liquidez. O resgate é D mais 364, ou seja, quase um ano para você ter seu dinheiro de volta. É exclusivo para investidores qualificados. O segundo é Precavida e EQI FDIC, uma parceria entre a EQI Asset, que tem mais de 8 bilhões sob gestão, e a Precavida, uma consultoria especializada em precatórios fundada em 2019. A meta de rentabilidade, o objetivo desse fundo é entregar CDI mais 4,5 ao ano. Um pouquinho menor que o anterior, mas ainda assim muito acima da renda fixa tradicional. Um ponto de atenção aqui, o prazo é de 4 anos, prorrogável por mais um ano. Esse fundo é voltado para investidores profissionais, que são aqueles que têm mais de 10 milhões investidos ou certificações específicas no mercado financeiro. Agora vem o ponto mais importante, fica aqui comigo, a estrutura de subordinação. Isso ninguém explica, é muito importante você entender isso. Nos dois fundos, quando você investe, você está comprando a cota sênior. Essa é uma camada fundamental de proteção. Funciona assim, imagine que o fundo tem 100% de patrimônio. Desses 100%, 75% são cotas sêniores e 25% são cotas subordinadas. Se houver algum problema, alguma inadimplência, algum atraso maior que o esperado, quem perde primeiro são as cotas subordinadas. As cotas sêniores só seriam afetadas se o problema fosse tão grande que consumisse toda a subordinação de 25%. É como se você tivesse um colchão de segurança de 25% a 30% antes de qualquer impacto chegar no seu investimento. Isso aumenta muito a segurança. Isso não, claro que não elimina o risco, mas adiciona uma carteira importante de proteção. No caso do Precavida EQI, a subordinação mínima é de 25%. Já no Matri-No, a estrutura também prevê uma proteção através do Matri Infinite, que é o fundo máximo, onde o dinheiro efetivamente opera. Mas lembre-se, cada fundo tem sua estrutura específica, suas taxas próprias, seus critérios de elegibilidade. Não existe um FDIC de precatório padrão. Cada um tem suas características, seus pontos fortes e suas restrições. Um ponto importante é você ler a lâmina desse fundo. Bom, se você ficou até aqui, se interessou por esse assunto, por essa estratégia, quer saber mais se isso faz sentido para o seu perfil, cabe na sua carteira de investimento, qual que é o próximo passo? Conversar com quem realmente entende. Se depois de tudo isso você concluiu que essa estratégia faz sentido para o seu perfil e quiser se aprofundar mais, a minha recomendação é o seguinte: converse com um profissional qualificado. Aqui na Tex Investimentos a gente tem uma estrutura, um time de assessores para te ajudar nessa decisão, analisar se o FDIC faz sentido na sua carteira, se você ter CDB, realmente montar uma carteira de investimentos para você adequada ao seu perfil. Nosso time aqui vai conseguir analisar, fazer um diagnóstico realmente, entender o que você precisa, entender seus objetivos e aí te montar uma proposta específica para você. O link para falar com a gente está aqui na descrição do vídeo, clica lá, preenche o forms que a gente vai ter prazer de bater um papo contigo. Porque no fim das contas, o que importa não é só conhecer uma estratégia, é saber se ela faz sentido para você. Fechando aqui, FDIC de precatórios federais são uma estratégia sofisticada que pode fazer sentido em um público muito específico. Investidores qualificados, com patrimônio robusto, que buscam diversificação de renda fixa e conseguem conviver com baixa liquidez. A rentabilidade histórica é atrativa? Sim. Os números acima de 140% do CDI são fortes. O lastro em precatórios federais traz um nível de segurança de crédito interessante. Com certeza. Mas isso não elimina os riscos e as restrições que eu te mostrei aqui. Minha orientação final para você é essa. Presta atenção. Se você tiver interesse, busque informações sobre os fundos específicos para o seu perfil. Leia as lâminas completas, entenda as taxas, todos os riscos e toda a estrutura. Não coloque todo o seu dinheiro em um único investimento, seja ele qual for. E principalmente, avalie com sinceridade se a baixa liquidez cabe no seu planejamento financeiro. Investimento responsável é investimento consciente. Não existe mágica, não existe almoço grátis. Rentabilidade alta sempre vem acompanhada de alguma contrapartida. Não tem almoço grátis no mercado financeiro. E só para reforçar, tudo que eu trouxe até aqui é um conteúdo educacional para chamar a tua atenção. Não é uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. Cada caso é um caso e só você e o seu assessor podem decidir o que faz sentido para a sua situação específica. Agora me conta, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que sempre eu vou estar gravando novas informações. Clica no sininho e comenta aqui embaixo. Você investe em FDIC? Já tinha ouvido falar? Conhecia esse mercado de precatórios? Um abraço e até o próximo vídeo.